Welcome to our class today. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre articles. A, N, D, que significa artigos. A, N e D. Vamos lá? Então, pessoal, para a gente começar a nossa aula sobre artigos, a gente primeiro precisa saber o que é um artigo. Então, segundo a definição de artigo, mostrada aqui na tela, artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo, com a intenção de particularizar ou indefinir o nome, como classe gramatical. Possui reduzido valor semântico demonstrativo por ter uma função delimitada na língua portuguesa e tendo o papel de adjunto dos substantivos. Pode ser classificado como indefinido ou definido. O artigo é aquela palavra que vem antes do substantivo e ele vai identificar se é alguma coisa definida ou indefinida. O que seria uma coisa definida? Por exemplo, o artigo o ou a. Então, a gente pode falar a bola. A gente está falando especificamente daquela bola. Então, é um artigo definido. Agora, se a gente vai falar uma bola, a gente já não está definindo com exatidão aquela bola. Então, é um artigo indefinido. Isso que a gente vai ver hoje no inglês. Então, o artigo definido, a gente usa o the, para artigo definido. Ele significa no português o, a, os ou as. Palavra the. A gente lê de ou the, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Essa palavra, ela pode ser usada para substantivos femininos, masculinos ou neutros. Ela não tem diferença se a gente usar no singular ou no plural essas palavras. Por exemplo, os meninos. A gente fala no inglês the boys. Então a gente usou isso para um substantivo masculino, né? Podemos usar também para as meninas, que a gente fala the girls, the boys. Então, ele não vai ter essa diferenciação de gênero ou de pluralidade, que seria mais de um, né? Plural. Então, the boy ou the boys vai ficar o mesmo artigo the, certo? Esse é o artigo definido. Então, agora vamos para os artigos indefinidos, que a gente tem o a e o n. Então, esses artigos a gente usaria com a tradução de um ou uma. Então, a e n significa um ou uma. Mas vamos ver qual a diferença desses dois e como usar cada um deles, certo? Então, como eu tinha explicado, eles não vão identificar com exatidão qual é o objeto, como no exemplo, uma bola. A gente fala a ball, uma bola, certo? Eles não vão identificar com exatidão como o artigo the, que fala da a bola. Aqui eles vão falar uma bola, para n. E também, no contrário do artigo the, esse aqui é usado somente para o singular. Então, as bolas, a gente falaria the balls. Não usaria o n, o a, no caso. O a é só para o singular. E a diferença entre esses dois artigos é o seguinte. A gente usa o a para palavras que começam com consoantes. Por exemplo, a dog. Dog tem a letra D, que é uma consoante. Então a gente usa o a para um cachorro. A dog, um cachorro. Agora, para uma palavra que possui uma vogal no início, como laranja no inglês, que a gente fala orange. An orange, para uma laranja. Então, o an a gente usa para vogais e o a para as consoantes, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui na tela de como usar esses artigos.
Então vamos lá, começando pelo artigo the. Aqui a gente tem o exemplo: o menino está no parque. The boy is in the park. Ó, então a gente usou esse artigo the para o no começo, né? O menino, e também o the para o parque. O menino está no parque, a gente usou the park. Certo? Se a gente transformasse essa frase aqui numa uma frase plural, com mais meninos, mais crianças, certo? Então a gente usaria: The boys are in the park. Os meninos estão no parque. The boys are in the park. Então a gente tem sempre que lembrar disso, ó. O the, ele é para um artigo definido, quando a gente sabe do que está falando, sabe de quem está falando, certo? E também a gente pode usar ele para tanto plural quanto para palavras singulares. Agora vamos ver aqui os exemplos sobre os artigos indefinidos, a e an. Então vamos ver essa frase aqui, ó. Uma faca, knife. A gente fala knife no inglês para faca. Então, a palavra knife, ela começa com consoante, que é a letra K. A gente vai usar o A, só a letra A. A knife, para uma faca. A knife, uma faca. Como a gente viu, esses artigos indefinidos a gente só pode usar para palavras no singular. Agora a gente vai para outro exemplo aqui. A gente tem uma mão. Uma mão a gente fala a hand. Hand. A palavra hand começa com consoante. Então a gente vai usar também o artigo a. O artigo a, que é usado para consoantes. Vamos agora para um outro exemplo. Que a gente fala uma águia. Águia no inglês a gente fala eagle. Eagle começa com E, que é uma vogal. Então a gente vai usar o artigo an. An eagle. Uma águia. Lembrando, esses artigos só devem ser usados no singular e a gente usa o an, já que a palavra começa com uma vogal. Agora, para falar de um elefante, a gente fala no inglês elephant. Elephant começa com E, que é uma vogal. Então a gente vai também utilizar o artigo an. An elephant. Vamos agora ver mais alguns exemplos variados aqui. Temos essa palavra aqui, ó, sky. Sky significa céu. A gente não vai falar um céu, certo? Então a gente vai falar o céu, que é um artigo definido. Vamos usar o que na frente? Vamos usar the. The sky, para o céu. Nosso próximo exemplo aqui, a gente tem ice cream. Ice cream significa sorvete. Sorvete é uma coisa que a gente não precisa especificar para um artigo definido. Então, como ice cream começa com a letra I, que é uma vogal, a gente vai usar o artigo an. An ice cream, para um sorvete. Nosso próximo exemplo, a gente tem a palavra apple. Apple, que significa maçã. Maçã, no inglês, começa com a letra A, que é uma vogal. Então a gente vai usar o artigo an. An apple.
an apple, para uma maçã. Nosso próximo exemplo a gente tem glass of water, que significa copo de água. A palavra glass, que é a primeira da frase, ela começa com G. G, que é uma consoante, então a gente usa o artigo a glass of water, para um copo de água. Certo, pessoal? A nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui, mas antes vamos recapitular tudo que a gente viu nessa aula de hoje. Vamos lá? Começando pelo artigo the. The, que a gente usa para palavras no singular ou plural, mas elas são de artigos definidos. A gente deve usar para substantivos únicos em sua espécie, para mais definidos. A gente também viu na nossa aula de hoje os artigos definidos an e a. A gente sempre deve utilizar o artigo an antes das palavras que começam com som de vogal, certo? E a gente deve usar o artigo indefinido a para palavras que começam antes de consoantes. Isso é uma coisa que a gente deve cuidar bastante, usar esse artigo a, para não confundir ele com o artigo a, que a gente utiliza aqui no português. Vamos usar ele só para palavras iniciadas por consoante, certo? Também a gente deve lembrar de nunca utilizar o artigo de antes de substantivos com sentido de expressão geral. No caso, children like play, crianças gostam de brincar, a gente não usa the children like play. A gente não usa antes de nomes próprios, como São Paulo, Berlim, Canadá, nome de cidade, essas coisas assim, nome de pessoas. E também não utilizamos o de antes de idiomas, como English, Japan, Italian. A gente não usa the English, the Japan. Antes de idiomas e nomes próprios, nunca utilizamos o the, certo? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Continue acompanhando as nossas aulas e, se tiver alguma dúvida, mande lá no nosso grupo, certo? Até a próxima!